Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live hoje e já vão me dizendo aí, quem já entrou, se o áudio está bom para a gente iniciar com a nossa oração. Nós estamos dando continuidade às lives sobre a missa, onde a gente vai estudar a missa parte por parte. Fizemos as 3 lives iniciais com uma introdução, comentando sobre de onde surgiu o que seria depois do Cristo a missa. Explicamos com leituras bíblicas como era o culto, como se dava o culto do povo hebreu, depois judeus e depois dos cristãos. E os cristãos já a missa. Então vão me dizendo se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo, para a gente iniciar com a parte de hoje, do conteúdo sobre a missa. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, quem for ver a live gravada, peço que, se não for inscrito ainda no canal Gotas de Catequese no YouTube, deem uma entrada lá e se inscrevam no canal Gotas de Catequese no YouTube, ativem o sininho, deem like lá nos vídeos que são postados. Nós temos lá uma série sobre São José, nós temos o curso da consagração à Nossa Senhora, nós temos agora todo o conteúdo sobre a missa e temos 3 cursos iniciados lá em áudio, aulas, em podcast, sobre a história da salvação, sobre a missa e o Catecismo da Igreja Católica, onde a gente utiliza o compêndio do Catecismo, que é com perguntas e respostas. Tem a meditação da Quaresma, lá, segundo Santo Tomás de Aquino, também, para fazer as meditações durante a Quaresma, fazer rezar durante a Quaresma. E tem também lá a novena do Natal, que pode ser acompanhada todos os dias, os 9 dias que antecedem o Natal. Então, se inscrevam lá no canal Gotas de Catequese no YouTube. E quem não for inscrito aqui no Instagram, também a gente faz as lives às quartas-feiras e depois este vídeo fica gravado no IGTV e depois eu coloco lá no canal do YouTube. Então, @Gotas de Catequese, procura aí, se inscrevam nos canais e sigam o perfil do Instagram. Então, quem acompanhou as lives anteriores, viu que a gente já deu um início na missa, parte por parte, e veja que nós já estamos na 4ª live, estamos apenas na introdução. Por quê? Porque a missa é algo de tão importante que a gente precisa dar uma fundamentação bem coesa para que as pessoas consigam participar bem deste que é o encontro, é onde o céu toca a terra, aonde o transcendente toca o imanente, aonde o Deus Todo-Poderoso, que não tem início nem fim, com todas as coisas espirituais, tocam a terra mais presentemente, porque ali o próprio Deus se faz corpo, sangue, alma e divindade. Através do sacerdote, o padre ou o bispo, e ele se dá em
expiação se dá, né, em sacrifício, em expiação dos nossos pecados, e se dá a comer e beber. Esse é o fruto da vida, né, que a gente recebe quando participa da missa. Por isso, para participar da missa, a gente precisa não só do entendimento do que é aquele momento, mas também a gente precisa estar preparado espiritualmente. Por isso a gente precisa se confessar para poder comungar, por isso a gente precisa ir já... Quando a gente sai de casa para ir para a missa, a gente já deve ir meditando, já deve ir se preparando para poder encontrar Jesus Cristo, né? As pessoas acham que só vão encontrar Jesus Cristo quando morrer. Na verdade, a gente vai encontrar Jesus Cristo para fazer, quando a gente morrer, para fazer o nosso juízo particular. Mas a gente já se encontra com Jesus Cristo, se possível, todo dia, se quiser, através da Eucaristia. Então a gente se encontra fisicamente com Jesus Cristo na Eucaristia. Então, portanto, na missa. E a gente pode adorá-lo, adorar o próprio Deus no sacrário. É só se dirigir à igreja, né? Se colocar frente ao sacrário. Ali é como se fosse o quarto onde está o trono de Deus, e Deus ali lhe vendo, porque ele vê tudo, e você se prostra diante dele, né? Poucas pessoas têm feito isso hoje em dia, e aí o mundo vive no desespero, né? Porque quando o homem coloca aposta em si mesmo, aposta no próprio homem, ele não tem sustentação e as coisas vão se esvaindo pelos dedos, né? Saem das mãos. Mas quando a gente coloca as nossas apostas no próprio Deus, quando a gente coloca tudo que nos é de prerrogativa na mão de Deus, a gente sabe que ali nós estamos seguros e tudo que nos pertence estão seguros nas mãos de Deus, né? Então, nós fizemos nas lives anteriores um preâmbulo bem extenso, e nós estamos nos preparando para entender parte por parte da missa, a partir da procissão de entrada até a procissão de saída, né, da missa. E aí a gente viu nas lives 1, 2 e 3, né, que estão no IGTV ou estão lá no canal do YouTube, Gotas de Catequese. Quem não viu pode ver desde o início, né, todas as lives ficaram gravadas. E aí a gente viu nessas lives anteriores toda a fundamentação bíblica de onde vem desde o pecado original até o primeiro momento de culto a Deus, que já não mais no paraíso, né, por Caim e Abel, onde houve algo trágico, né, para a humanidade. Já em seguida, né, Caim e Abel nasceram depois de Adão e Eva terem saído do Jardim do Éden. Então eles não nasceram antes do pecado original. Por isso, a partir de Caim e Abel, toda a humanidade recebe o pecado original por hereditariedade, por herança. Então, por isso que a gente precisa se batizar para limpar, né? A água representa isso, limpar-nos todo o pecado e o pecado original, porque toda criatura quando nasce, toda criatura humana, ela já nasce com o pecado original. E toda a criatura, o restante da criação de Deus, ela foi corrompida por causa do pecado do ser humano, né? Deus coloca uma maldição sobre toda a criação em nome de Adão, que era o responsável, né, por toda a criação, né? Deus coloca Adão como corresponsável pela criação, como co-criador, e toda a raça humana. E ele, mesmo que não tenha sido ele que tenha comido primeiro do fruto proibido, mas foi dada a ele a responsabilidade, é só ler no Gênesis, foi dada a Adão a responsabilidade de cuidar de toda a criação e de toda a criatura. Então, porque ele se corrompeu, toda a criação foi corrompida por causa do pecado de Adão, né? Mais uma vez, repito, apesar de não ter sido ele que cometeu primeiramente, não foi ele que comeu primeiramente do fruto proibido, mas a responsabilidade dele era maior, porque Deus deu essa responsabilidade a Adão. Daí vem
todo o projeto de Deus, para ser cumprido, ele precisa de uma reparação. E essa reparação precisaria ser feita à base de um sacrifício, mas um sacrifício muito puro e um sacrifício grande, né, que fosse aceito por Deus em expiação de todo aquele mal que entrou porque o ser humano deu as costas a Deus, né, quis ser mais do que Deus, através da soberba e do pecado original. Daí vem nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e se oferece em sacrifício, em expiação de toda a humanidade. E esta expiação, este sacrifício do próprio Deus, ele é presentificado na missa. Então, toda missa ela é uma presentificação do Calvário. Ela se faz presente ali o que aconteceu no Calvário. Exatamente, vamos dizer assim, como se fosse o mesmo momento, né? No mesmo momento em que Jesus morre no Calvário, ele está morrendo também na missa, em expiação dos nossos pecados. Só que no Calvário, de forma cruenta, onde ele sofre todas as dores, né? Aí a gente vê no tempo, né, de forma cruenta, e depois disso, em cada missa, de forma incruenta, sem dor, indolor. Né? Bom, mas a gente viu no encontro passado, que eu fiz algumas perguntas, tipo assim, será a missa uma festa, ou um banquete, ou um louvor? Né? E a gente viu nas meditações que fizemos que a essência da missa não é isso. Que a missa é um rito, um ritual, uma repetição, né? E esta repetição ela foi recebida já desde os apóstolos, né? O Cristo prepara este momento na Santa Ceia, e na Santa Ceia ele como que coloca a parte principal do rito que nós temos, que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? E a partir de então, os apóstolos passam a celebrar este momento da mesma forma que o Cristo fez, com pães ázimos e com vinho. Né? E chega um momento em que é dado ação de graças e é partido o pão e dado para todas as pessoas que ali estão presentes, e também o vinho. Né? Acontece que a igreja entende que onde está o corpo, está toda a vida da pessoa. Onde está o sangue, está toda a vida da pessoa. Então, quando a gente comunga ou só o vinho, que é o sangue, porque a gente fala vinho e pão são as espécies, que depois de consagradas se transformam, se transubstanciam. A gente... transformar é uma palavra um pouco pobre, mas ela se transubstancia. Ela sai da substância pão, sai da substância vinho para a substância corpo, carne, e substância sangue. Acontece que, quando eu falo em substância, eu estou falando não na materialidade que a gente tem, na matéria, substância, por exemplo. Eu tenho um tecido, é uma substância, né? Mas eu estou falando aqui no aspecto filosófico, teológico, onde substância é a própria essência da pessoa, ou da coisa em si, né? Ou do que eu estou falando. Então, quando eu falo substância, quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, a gente diz que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Não quer dizer que ele, por exemplo, Deus Pai, né, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é somente Espírito, ele não tem corpo. Deus Pai. Só que essa substância de Deus Pai está presente em Jesus Cristo, que ele tem a natureza humana e a natureza divina. Sua natureza divina é espiritual, sua natureza humana é material, tem corpo. Então a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade também é puro espírito, mas a essência, a substância dos três é a mesma. Né? Então podemos dizer que o corpo de Cristo, né, que a sua natureza humana, ele sai completamente de Nossa Senhora, mas de certa forma ele sai também, essa substância do corpo de Cristo também sai de Deus.
É um pouco complexo porque a gente não tem como medir, o espírito medir, e o ser humano ele quer muito medir, ele quer tocar, ele quer as coisas concretas. E a gente chama de abstrato tudo aquilo que a gente não vê, não sente e parece até nem existir. Mas não é assim, né? O que é abstrato não quer dizer que não exista. O que é abstrato é porque eu não consigo ver, eu não consigo, com os órgãos dos sentidos, ouvir, ver, sentir o cheiro. Eu não posso falar na coisa, só falo, mas transformando sinais de pensamentos, nem posso tocar. Isso é que é o abstrato. Não necessariamente a coisa não é que a coisa não exista. Então, quando eu estou falando que eu estou comungando o corpo e o sangue de Cristo, ali eu estou vendo pão com gosto de pão, sabor de pão. Ou seja, os órgãos dos sentidos, eles não são capazes de perceber que ali está a substância de Deus, né? A substância de Jesus Cristo. Né? Quando eu provo o vinho, né, eu vejo a cor do vinho, eu vejo o aroma do vinho, o sabor do vinho, mas ali está transubstanciado. Ali já é o sangue de Cristo. E eu não consigo, com os órgãos dos sentidos, perceber que aquilo é sangue. Né? O sangue de nosso Senhor. Eu não consigo perceber a substância Cristo naquelas espécies. Agora, a gente não consegue perceber normalmente, porque a alguns místicos foi dada esta graça deles poderem colocar a hóstia na boca e, por exemplo, se transformar em sangue. Então, tanto no sangue, que é a espécie vinho, quanto no corpo, que é a espécie pão, mas transubstanciados, quando a gente comunga, é o próprio corpo, sangue, alma ou divindade, alma e divindade, sendo separadas ou não. Ou seja, quando eu comungo o corpo, é o corpo e o sangue. Quando eu comungo só o sangue, é o corpo e o sangue do mesmo jeito. Então, a alguns místicos foi dado a graça de quando eles comungaram, né, a hóstia se transformar em sangue. No milagre de Lantiano, quando o padre, que naquele momento não estava acreditando que ele estava transubstanciando aquelas duas espécies no corpo e sangue de Cristo, ele já não acreditava. Quando ele faz a elevação, a hóstia se transforma em carne, e carne do miocárdio, ou seja, carne do coração, músculo do coração. E o cálice, no cálice, está lá sangue mesmo, né? Que se fizeram muitos testes e aquele sangue ele continua vivo até hoje, né? Como se estivesse vivo. E a carne também, um pedaço do coração, o milagre de Lantiano. Quem não conhece, procure aí na internet que vocês vão ver. E algumas pessoas foi dada a graça de poder presenciar isto. Ou seja, se os nossos órgãos dos sentidos não conseguem perceber isso, Deus deu a graça a alguns de perceberem isso, para eles poderem dizer aos demais. Principalmente os incrédulos, aqueles que não conseguem alcançar pela fé. Porque eu não estou falando aqui que a coisa é irracional, muito pelo contrário. Só pela inteligência você consegue fazer essas diferenças todas, mas é pela fé que você vê, né, o corpo e o sangue, a alma e divindade de Jesus Cristo ali, não é pelos órgãos dos sentidos. Por isso algumas pessoas vão para a missa para se sentir bem, e quando a gente vai para se sentir bem, eu não estou rezando, eu estou recebendo coisas, eu estou recebendo estímulos dos órgãos dos sentidos. Ou seja, quando a música na igreja me faz chorar, não quer dizer que eu senti Deus. Não estou dizendo que algumas pessoas não chorem ao sentir a presença de Deus. Claro, a presença de Deus pode fazer chorar, pode fazer N coisas, né? Agora, se eu vou à missa esperando que as músicas me envolvam de forma que eu chore, um monte de coisa, então não estou usando o meu raciocínio e o meu espírito para contemplar a Deus. Eu estou me envolvendo com o estímulo auditivo. Na hora em que eu quero ver centenas de coisas ali no altar, eu quero ver movimentação, eu quero ver gestos, eu quero ver aplausos, eu quero ver essas coisas, eu estou querendo o estímulo
dos olhos, né? A visão. Eu quero o estímulo da visão e aquelas coisas vão me estimulando e eu não consigo sentir Deus, porque Deus só se sente no Espírito. Não é através dos órgãos dos sentidos que eu vou participar bem ou mal da missa. Os órgãos dos sentidos nos ajudam a celebrar melhor, a rezar melhor, porque quando eu ouço a palavra de Deus, ela é eficaz não porque está sendo transmitida em forma de no português ou da forma que é lida, mas porque ela é edificante direto ao meu coração, né? Fazendo uma metáfora, direto ao meu coração, ela é eficaz, então ela já me traz graça, né? Por isso que a pessoa que está em pecado, mesmo assim ela precisa participar da missa para que ela receba pela palavra o toque no seu coração e ela possa ir caminhando de forma a encontrar Deus, a se arrepender dos seus pecados, a se confessar, que é o outro sacramento, e poder participar da missa para poder comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali se fez vítima para expiar os nossos pecados. Então vejam que muitas pessoas querem muita movimentação, eu também já pensei assim, né? Lá atrás eu pensava que quanto mais movimentada a missa fosse, quanto mais aplauso, quanto mais dança, quanto mais guitarras e instrumentos e baterias, quanto mais tinha esses estímulos, mais eu sentia Deus. E na verdade eu fui vendo, depois de participar de algumas missas muito serenas, que eu conseguia sentir Deus nas missas mais serenas. Mas eu saía eufórico das missas que eram mais agitadas. Então quando eu voltava para casa, eu voltava mais agitado, mais elétrico, mas eu não tinha rezado. E aí a gente precisa do silêncio para poder contemplar melhor a Deus. E aí eu já aproveito e digo, olha, não vão chegar em todos os lugares aí e dizer, o canal Gotas de Catequese disse que as missas precisam ser serenas, em silêncio, porque não sou eu que digo isso, são vários papas que dizem isso, mas algumas paróquias têm muito barulho, muita coisa, essas coisas assim que estão na liturgia, impregnadas, então não vão dizer que eu disse que estão fazendo errado, né? Por caridade, vão aprendendo a meditar e a rezar, que aos poucos a gente vai rezando pelos outros e os outros também vão contemplando aquilo que a gente contemplou. Na hora que a gente conseguir visualizar Deus contemplando-o, aí a gente consegue passar para os outros, não é obrigando as pessoas a parar de bater palma, não é obrigando a pessoa a não tocar bateria na missa, não é assim. A pegar a mão no Pai Nosso, que a gente vai ver quando estiver falando do Pai Nosso, ou a oração dominical, né, de Dominus, de Senhor, a oração do Senhor. Então a gente vai ver essas partes. Então, por caridade, vão rezando. E aí a gente tem que ir aprendendo, lendo os documentos que eu já mencionei aqui, que fazem a parte jurídica da missa, a parte de ordem, de ordenamento, de ordenação, de organização, regulamentação, né, da missa que existe. Eu já falei nas lives anteriores esses documentos, vou repetir ao longo do tempo. Então, lendo esses documentos, a gente vai vendo como é que a missa deve ser celebrada e a gente vai fazendo o correto, principalmente as pessoas das equipes de liturgia, né? Bom, então a gente viu que a missa é um sacrifício. E é um sacrifício onde ali Jesus ele se dá em sacrifício expiatório, né? E esse sacrifício expiatório é de expiação mesmo, é expiação dos pecados que nós temos. Então Cristo morre para expiar os nossos pecados. Veja quantos méritos a gente recebe ao ir à missa. E quando a gente participa bem da missa, que a gente comunga, né, o corpo, sangue, alma e divindade, aí a gente participa mais ainda da graça que é nos dada por Deus, né? Então, na missa a gente não só celebra, mas a gente revive, né? Por isso diz assim, façam assim em memória de mim, né? Façam isto até o fim dos tempos em memória de mim, né? Fazer memória não é se lembrar. A palavra é pobre, fazer memória, a expressão. Não é se lembrar,
é viver naquele momento. A palavra mais próxima do que seria, não vou dizer correta, mas a mais próxima seria presentificar. É a presentificação do Calvário, né? Então ali na missa nós estamos presentificando. Tem alguns teólogos, né, que chamam atualizar, né? Tornar, não atualizar de colocar alguma coisa nova, não. Atualizar de tornar atual, né? É atualizar, ou seja, colocar atual, ou seja, neste momento, aquilo que aconteceu historicamente há quase 2000 anos atrás, que é o Calvário. Então a missa é o próprio Calvário, né? É como se vivêssemos compactamente toda a Semana Santa num só momento, em 1 hora e meia, né? Durante a semana, um pouco mais curta, a gente vai explicar isso depois. Então a gente vai aos passos, quando a gente ouve as partes iniciais da missa, né, que a gente vai ver, cada parte, a gente ouve a palavra, então a gente vai vendo todo o caminho de Jesus Cristo até o Calvário, né? O que ele pregou, a gente recebe pelo sentido da audição e depois a gente segue até o altar, onde o padre faz a parte do sacrifício, né, no rito eucarístico, né? E este rito eucarístico, o rito da Eucaristia, né, a oração eucarística com todo o rito, é ali que acontece a transubstanciação das espécies pão e vinho, e que se transubstanciam em corpo e sangue, alma e divindade, a própria substância do Cristo, a própria pessoa do Cristo que a gente comunga. E é ali que ele se dá em alimento, ali que ele morre, né, e expia os nossos pecados. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele momento ali, eu digo sempre que quando a gente está do lado de cá, né, olhando lá para o altar, nós estamos no local onde estavam Maria, mãe de Jesus, São João, né, evangelista, Maria de Cleofas, né, que era parente de Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala, ou Maria Madalena. As três Marias e João estavam, a gente fica na missa onde elas estavam, contemplando a cruz de Nosso Senhor, participando daquele sofrimento dele, que Maria já sabia em seu coração, né, que era para expiação de todos os viventes. Bom, então na missa a gente presentifica isso novamente, né? E aí Jesus se entrega em alimento, né, para a nossa salvação. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte comigo, e diz o Senhor. Então, quando a gente comunga o corpo e sangue de Cristo, quando Cristo morre e se dá em alimento, né, é claro que quando a gente comunga o Cristo, a gente está comungando o Cristo do jeito que ele é, ou seja, vivo, né, ressuscitado. Mas aquele momento é o sacrifício incruento, onde ele se dá e morre em expiação dos nossos pecados. Então, é isto que expia os nossos pecados, ou seja, é isso que limpa os nossos pecados. Ademar, mas não é o padre que limpa os nossos pecados quando a gente se confessa? Sim, do ponto de vista que já houve, veja que não existia essa expiação dos pecados antes de Jesus Cristo, era feito com sacrifícios de animais. E estes sacrifícios de animais, esses odores que subiam, esses animais sacrificados, o próprio Salmo diz que aquilo não era o que Deus queria, não era agradável a Deus, porque Deus estava permitindo aquilo ali, porque viria aquele verdadeiro Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, né, que a gente diz quando a gente está rezando o Cordeiro de Deus. Então, quando a gente reza o Cordeiro de Deus, a gente está dizendo, ó, esse é o Cordeiro, verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Então, aquelas pessoas que morreram por terem sacrificado, né? Depois de terem sacrificado os animais em expiação dos seus pecados, elas morreram, mas elas não foram para o céu.
Por quê? Elas ficaram aguardando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que só veio depois, que é Jesus Cristo, né? A gente não, agora aí a gente já tem, as portas do céu já foram abertas, porque Jesus Cristo veio exatamente fazer isso. A porta que tinha sido cerrada no Jardim do Éden, Jesus Cristo abre para que a gente possa entrar no céu, para expiar nossos pecados e a gente possa entrar. Então, essa é a expiação dos nossos pecados que foi feita de forma dolorida, dolorosa, né? Cruenta, como a gente diz, no Calvário. Nas missas elas são feitas de forma incruenta, né? Sem dor. O significado de incruenta é sem dor. E este sacrifício indolor, que é repetido no rito da missa, nas repetições, quando a gente repete este rito, a gente presentifica o Calvário. Veja que eu estou puxando muito por isso, fica até cansativo, me perdoem, mas é para que a gente tenha ideia do que é realmente o que está acontecendo ali, para que a gente não perca isso jamais da nossa cabeça, da nossa inteligência, da nossa mente, né? Então, é isto que a gente faz na missa. E aquela primeira quinta-feira, onde Jesus Cristo partiu o pão e deu aos discípulos, deu de beber do cálice, né, do seu cálice aos discípulos, aos apóstolos, aquilo ali foi a primeira ceia, ou a primeira missa. Ela já foi celebrada de forma incruenta, né, sem dor. Porque no dia seguinte, na sexta-feira, Jesus Cristo ia fazer aquela mesma coisa, só que com o corpo dele. Ele ia ser quebrado, ele ia ser partido, ele ia ser morto, ele ia derramar o sangue ia ficar separado do corpo, do mesmo jeito que está nas espécies de pão e vinho. Então, Cristo, vejam que na missa o corpo é quebrado, o corpo é partido, o padre quebra a hóstia já consagrada, né? É partido pelo sacerdote. O sacerdote age na pessoa de Cristo, ele age in persona Christi, ou seja, ali é o próprio Cristo que está fazendo o oferecimento, porque o pão e o vinho que estão ali, eles não têm voz. Então o padre é que dá a voz àquele corpo e àquele sangue, né? E dá a voz àquele corpo e àquele sangue é o Cristo. Então ele precisa, para dar a voz a isso, ele precisa estar revestido do Cristo. Então naquele momento, por isso ele diz assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas não é o sangue do sacerdote, é do Cristo que está ali, presente também, né, personificado, presentificado no sacerdote. É por isso que quando o sacerdote passa, para celebrar a missa, a gente faz uma vênia, né, uma reverência, porque ali a gente está reverenciando não o padre que está passando, a gente está reverenciando o próprio Cristo que está ali passando no meio de nós, né? Veja que Jesus Cristo disse, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Né? Estarei convosco todos os dias. E o que é esse todos os dias estar convosco? A gente pensa que quando a gente responde na missa, ele está no meio de nós. Né? É muito abstrato. Não, ele não disse só isso, não. Ele disse, quando duas pessoas ou mais estiverem rezando, eu estarei no meio deles, né? Espiritualmente. Mas em corpo, em sangue, em alma e divindade, ele está presente na missa. E nos sacrários do mundo inteiro. Por isso a gente precisa ir ao sacrário rezar, visitar nosso Senhor. Né? Se a gente está muito distante de Jesus Cristo, né, não é rezando. É claro que ele está. Se eu rezo com 2 ou 3 pessoas, eu estou fazendo a oração do Santo Terço com 2 ou 3 pessoas. Jesus está ali conosco, né, espiritualmente. Mas se eu quero estar mais presente ainda com ele, em corpo e sangue, alma e divindade, eu vou direto ao sacrário. E ali eu converso como se eu estivesse com ele na minha frente. Espiritualmente eu fecho os olhos e converso com Jesus Cristo. No sacrário eu olho para ele. Quando a gente faz a adoração, no ostensório, eu olho para ele e falo com ele. Então ele está ali presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então é um pouco diferente. Por isso a gente deve dar o devido valor e
e entender as coisas, né? Para a gente não ter aquela fé que qualquer, até me perdoem, mas qualquer protestante chega, diz qualquer coisa, a gente vai e acredita. A nossa fé é tão frágil, tão fraca, porque a gente não conhece as coisas, a gente não entende como é que o catolicismo se porta, que vem um protestante diz duas coisas, a gente acredita e muitos saem da igreja católica. Saem da igreja verdadeira para ir para uma que não tem todos os elementos da fé. Esse é um risco grande. E por isso eu coloquei essas aulas aqui, essas lives, para que a gente possa entender e entendendo a gente possa fazer a coisa com razão, né? Raciocinando, né? Usando a nossa inteligência, um dos maiores dons que Deus nos dá, a nossa inteligência. E usando de inteligência a gente fortifica a nossa fé. E fortificando a nossa fé a gente aumenta a nossa inteligência. Quem disse isso foi Santo Tomás de Aquino, ou foi Santo Agostinho, eu já acho que São Tomás, que ele disse que a gente crê para poder, a gente tem inteligência para poder crer e a gente acredita para poder aumentar a nossa inteligência. Então é a fé e a razão andando juntos, que São João Paulo II tão bem explicou isso, resumindo o que Santo Tomás de Aquino disse, né? Bom, mas voltemos aqui. Então a gente vê depois que o sangue é derramado no cálice, é entregue a beber aos fiéis. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Evangelho de João 6:53. Portanto, ao participarmos da missa, no banco da igreja, contemplamos o que Maria e João contemplaram ao pé da cruz, né? A gente contempla lá na igreja, quando a gente está participando da missa, a gente contempla o que Maria e João contemplaram no Calvário, né? Maria e João, naquele momento, estavam na esperança da ressurreição. A gente já passou por isso. Historicamente, a ressurreição já aconteceu. Mas a gente vai, porque com esse que eu li, né, a vida em vós mesmos não tereis quem não come o corpo e o sangue, a gente vai na esperança da nossa ressurreição e daqueles que nos rodeiam, né? Então, na hora em que eu estou lá na missa, que eu vou comungar o corpo e sangue, Jesus Cristo já ressuscitou, mas nós vamos contemplando, como eu estava dizendo, Maria e João estavam contemplando a morte de Jesus, mas na esperança da ressurreição dele, né, para depois vir a deles próprios, né? Nós já passamos pela ressurreição de Cristo, então nós vamos comungar, contemplamos a missa, né, o corpo, sangue, alma e divindade ali na nossa presença, a gente comunga na esperança da nossa ressurreição, que ela pode ser uma ressurreição para a vida eterna, para os que forem para a glória, para o céu, ou uma ressurreição para a morte eterna, que é a presença no inferno. Então a gente tem essas duas saídas. Então a gente viu aqui que fazer memória não é relembrar, é reviver. É viver naquele momento tudo que aconteceu, né? E é presentificar. Alguns dizem atualizar, ou seja, tornar atual naquele momento, trazer para aquele momento aquilo que aconteceu. É por isso que quando a gente está na missa de Natal, né, a missa de Natal são 4. Né? A gente participa às vezes de 2, a da vigília e porque tem a missa da véspera, a da vigília do Natal, a da aurora do Natal e a missa do dia do Natal. Então o momento é tão importante que nós temos 4, a igreja preparou para a gente 4 missas, 4 momentos para a gente celebrar isso, num dia só, em 24 horas, né? Então, mas a gente participa de 2 normalmente, a da vigília e a missa do dia de Natal. Bom, então quando a gente está participando dessas missas, então a gente não diz que a gente está ali representando o nascimento de Jesus. Não, a liturgia não diz isso. Quando a gente celebra a vigília pascal, a Páscoa do Senhor, quando a Páscoa é lida, né, o rito da igreja não diz assim:
a gente está celebrando o que aconteceu há não sei quantos anos. Não. Lá o rito diz o seguinte: Jesus ressuscitou agora. Como na vigília de Natal, a gente escuta na liturgia assim: nasceu-nos hoje um menino, um filho nos foi dado. A liturgia não está errada, não. Nasceu-nos hoje um menino. Então, naquele dia que a gente está celebrando, nasceu-nos hoje ali. Porque na igreja, na hora da missa, o que acontece ali não é algo que é no tempo, é algo transcendente, é algo que liga o céu à terra. Ou seja, naquele momento Jesus nasceu, naquele momento Jesus ressuscitou, naquele momento Jesus está morrendo em expiação dos nossos pecados. Então, quando a gente está na missa de Natal, por isso a gente não canta parabéns. A missa de Natal não é o aniversário de Jesus. Quando a gente celebra o Natal, a gente não está celebrando o aniversário, o nível. A gente não está celebrando o nível de Jesus, não. A gente está celebrando o nascimento. É por isso que a gente precisa aprender as coisas da igreja, para a gente não sair fazendo besteira por aí. Porque na hora que pedir para a gente cantar parabéns para Jesus Cristo, você fica quieto. Porque não é o aniversário de Jesus ali. Jesus está nascendo. A gente revive todo o ano litúrgico, a gente revive cada momento daquele. Jesus nos dá, Deus nos dá a graça da gente viver todos os momentos. E dependendo da nossa idade, Ele nos dá a graça de viver aquele mesmo momento várias vezes na nossa vida, para a nossa conversão. Então, quando a gente está na missa do Natal, a gente está celebrando o nascimento do menino Jesus que aconteceu, acabou de acontecer. A gente está presenciando aquele momento, claro, em espírito, né? Espiritualmente. Por isso a gente fica feliz, a liturgia é bonita, tem um incenso. Deus queira que tenha incenso, né, em todos os lugares. Né? As vestes, os paramentos do padre, a igreja está enfeitada. Para quê? Para que os nossos órgãos dos sentidos nos ajudem a rezar e a entender o momento que nós vamos viver espiritualmente. Por isso a gente tem que controlar os órgãos dos sentidos e deixar o Espírito fluir, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos preencha de forma que a gente consiga contemplar o mistério que ali está acontecendo. Então, quando a gente celebra a missa do Natal, a gente não canta parabéns para Jesus, né? Bom, então a missa é a mesma coisa, né? Ao momento que o céu toca a terra. E aí eu queria trazer o número 1345 do Catecismo da Igreja Católica, porque eu já li nas outras lives o relato mais antigo da missa. O relato mais antigo da missa está em Coríntios 1, versículo 11. A 1 Coríntios, né, capítulo 11, aliás. 1 Coríntios, capítulo 11. Então, neste versículo, neste capítulo da primeira carta aos Coríntios está o relato mais antigo da missa. Perdão. Que aconteceu por volta do ano 55 depois de Cristo, quando Paulo escreveu. Este é o relato mais antigo, mas eu li nas outras lives, não vou ler mais aqui, e eu vou ler aqui o que está no Catecismo número 1345, Catecismo da Igreja Católica. E desde o século II temos o testemunho de São Justino Mártir. São Justino Mártir, ele escreveu o que era a missa. E quando foi isso? Sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, ele escreveu: permaneceram as mesmas até os nossos dias, em todas as grandes famílias litúrgicas. Eis o que ele escreve cerca do ano 155. Para explicar ao imperador pagão Antonino Pio, que viveu entre 138 e 161 depois de Cristo, o que fazem os cristãos. O que foi que aconteceu? Esse imperador Antonino Pio, né, que viveu entre o ano 138 e o ano 161 depois de Cristo, ele perguntou
como é, o que é que os cristãos fazem? Eu vejo que eles saem para se reunir, fazem alguma coisa aí que me disseram. E eu gostaria de saber o que é que eles fazem. E aí São Justino, que morreu mártir, né, foi morto por ser cristão, então ele escreveu como que fosse uma carta para este imperador chamado Antonino Pio e mandou para ele, olha, os cristãos, eles quando se reúnem, eles fazem isso aqui, e mandou descrever. Isso que está descrito perdurou até os dias de hoje, né? E isso foi colocado no catecismo da Igreja Católica, esse último catecismo depois do Concílio Vaticano II. E no número 1345 está escrito assim: no dia que chamam Dia do Sol, ou Sunday, né, que depois passou-se a chamar domingo, né, no calendário gregoriano, né, antes era chamado Dia do Sol, este dia, né, Sunday, né, e depois do calendário gregoriano, domingo, que vem de Dominus, Senhor, né, Dia do Senhor. Realiza-se a reunião num mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou campo. Ou seja, eles vinham de todas as regiões, seja da cidade ou seja do campo, e se reuniam no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Veja, isso no ano 155 depois de Cristo. Né? Nós estamos quase 2000 anos aí e nós todos saímos do campo da cidade e vamos para a igreja, no mesmo lugar, é sempre no mesmo lugar que se celebra a missa, né? Nas paróquias, sempre naquele lugar. Né? Por isso a missa não deve ser celebrada em qualquer canto. Celebra uma missa aqui, celebra no clube, celebra na empresa. Não, todos se dirigem a um lugar. E é este lugar que é celebrada a missa. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. O que é isso? Os escritos dos apóstolos, a segunda leitura. Os escritos dos profetas, a primeira leitura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tanto quanto o tempo permite, ou seja, eles têm um tempo para cumprir aquela reunião, e aí eles faziam as leituras. Se tivesse muito tempo, fazia mais leitura. Se tivesse menos tempo, fazia menos leitura. Mas sempre faziam a leitura do Antigo e do Novo Testamento. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Quando o leitor acaba, aquele que preside, ou seja, hoje o padre ou o bispo, né? Na época também, padre e bispo, mas ele chama, se tinham alguns apóstolos ali, um ia presidir. Por exemplo, quando tem uma missa concelebrada, um padre preside e os outros concelebram. Então, aquele que preside, então é aquele que faz a homilia. Veja, ele se dirige ao povo, né? Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações. Ou seja, todos se levantam. Então já tinha um momento que eles ficavam sentados, tinha um momento que eles ficavam de pé, a gente já percebe aqui, 155 anos antes de Cristo, do mesmo jeito que é hoje. Não mudou nada. Fazemos orações por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Ou seja, quando a gente faz as orações dos fiéis, né, que um leitor vai lá fazer a oração da Assembleia, a oração dos fiéis, né, essas orações elas são universais, ou seja, vamos rezar pelos jovens, etc, etc. Vamos rezar por todos os casais do mundo inteiro, especialmente dessa paróquia e etc. Né? Então, estas orações a gente faz de pé também. Então, eram as orações que fazia por todos, as orações dos fiéis. Né? Depois, apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. 155 anos depois de Cristo. Ou seja, alguém leva àquele que preside pão, né, sem fermento, pão ázimo,
né? Do mesmo jeito que a gente faz hoje a procissão das ofertas, que às vezes vai só da credência até o altar, e vinho misturado com água. Do mesmo jeito, o padre coloca o vinho, depois ele coloca um pouco de água no vinho, né? Onde quer que esteja... Bom, depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças, em grego, Eucaristia, longamente, dá graças longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Ou seja, quando ele está proferindo essas orações que ele relata aqui, São Justino, é a oração eucarística. Veja, a todo momento o padre está, né, fazendo a oração, o padre ou o bispo, a oração eucarística, e tem que ser o padre ou o bispo, não pode ser outra pessoa que lê a oração eucarística, porque ali ele está fazendo, às vezes, do sacerdote, e ele faz longamente, como disse aqui, longamente estas orações, né, em louvor a Deus, ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, pelo Filho, né, pelo nome do Filho e do Espírito, dando graças a Deus por a gente ter conseguido, Deus ter dado a graça a gente de ter conseguido ser achado justo pelos méritos do Cristo, não nossos, né? Por termos sido julgados dignos destes dons, é mais acertada a palavra, dignos desses dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, etc. A Assembleia toda responde Amém. Veja, do mesmo jeito. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos, distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, e também os levam aos ausentes, principalmente aos doentes aqui. Então, aqueles que são chamados diáconos, né, eles pegam o pão e o vinho e a água já transubstanciados no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo e levam e dão a comunhão a todos os presentes. E os que não puderam estar ali, eles levavam na casa daquelas pessoas. Então este relato está no número 1345 do Catecismo da Igreja Católica. Um documento muito antigo, de São Justino Mártir, escrito para o imperador Antonino Pio, né? E está no Catecismo para que a gente tenha acesso hoje em dia. Então percebam que a missa continua a mesma desde sempre. O que é que muda? Os paramentos, a forma de se distribuir no local, porque nessa época não tinha igreja, muito pelo contrário, os cristãos eram perseguidos, mas eles se reuniam no mesmo local, naquela época nas catacumbas, e aí a gente vê que as coisas acontecem da mesma forma hoje em dia, e as coisas se perpetuam. Por isso a gente não pode estar mudando a missa, né? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? E nós vamos ao próximo encontro na próxima quarta-feira, às 21 horas. Quem não conseguiu pegar a live toda vai ficar no IGTV, gravada. E também eu vou botar no canal do YouTube, Gotas de Catequese, @Gotas de Catequese, Instagram ou YouTube. Lá vocês vão encontrar esta mesma aula e a gente vai deixar esses dois canais para todas as lives que nós fizermos, todos os vídeos que nós produzirmos, para que a gente vá relembrando aquilo que a gente aprendeu na nossa catequese, né? Na nossa catequese para a primeira Eucaristia e na nossa catequese para a Crisma, né? Agradeço a todos que estiveram aqui comigo à noite, né? Hoje à noite, né? Na live, né? Ao vivo, e quem for ver depois, muito obrigado pela paciência e Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria para que nosso Senhor Jesus Cristo, através de sua Mãe Santíssima, derrame sobre nós graças e bênçãos para que a gente possa se conduzir bem desta semana até a próxima em toda a nossa vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, valei-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.